Olá, boa tarde, tudo bom? Então, nossa aula hoje é a aula 11, Introdução à Química Orgânica, da frente B. Química B. Oi, Rebeca, tudo bom? Tá vendo o slide? Vou fechar aqui o áudio. Então, vamos lá. Como assim mandar o link? Eles não sabem? Vamos lá. Nomenclatura do hidrocarbonetos. Deixa eu colocar aqui no livrinho que eu prefiro. Vamos lá. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem carbono e hidrogênio. Vamos começar pela nomenclatura. Bom, para a gente fazer um nome dos hidrocarbonetos, vamos ter um prefixo, a saturação e o sufixo. Então, dividido em 3 partes, tá bom? Então, vamos analisar o prefixo, que indica o número de átomos de carbono pertence à cadeia principal. Então, eu vou lá olhar a estrutura da molécula, vou analisar a cadeia principal e vou ver quantas quantidades de carbono possui. Se tiver 1, o meu prefixo vai ser met. Se tiver 2, et. Se tiver 3, prop. E assim sucessivamente. Apostila 3. Apostila 3, página 135. Estamos na apostila 3. Nada. Voltando. Eu acho que o ano passado eu dei essa aula para vocês, né, de hidrocarbonetos. Enfim, então, se eu analiso lá a cadeia principal e eu verifico que tem 5 carbonos, então meu prefixo vai ser pente, e assim sucessivamente. Saturação. O que seria essa saturação? Indica o tipo de ligação entre os carbonos. Se eu vou ter aí ligação simples, dupla, tripla, tá bom? E aí, se eu tenho todas as ligações simples, minha saturação é toda de ligação simples, eu vou usar an. Se eu tenho uma ligação dupla, na cadeia lá principal, eu uso en, a terminação en, o sufixo en. Uma tripla eu uso in, como tá aqui, ó, no slide. Se eu tiver, por exemplo, 2 duplas, eu vou usar di, de 2, e dupla é en, então vai ficar dien. Se eu tiver 3 duplas, então eu vou usar tri, de 3, a terminação de dupla é en, então trien, e assim sucessivamente, tá bom? E o sufixo é a parte final, para completar a nomenclatura do nome do hidrocarboneto, indica a função química do composto orgânico. Se ele terminar em O, é um hidrocarboneto. Se ele terminar em O, é um álcool, aldeído, ona de acetona e assim sucessivamente. Bom, hidrocarbonetos, constituídos exclusivamente, como eu mencionei no início, por carbono e hidrogênio. Então, são compostos orgânicos constituídos exclusivamente, seria apenas de carbono e hidrogênio, tá bom? Fórmula geral aqui, ó. O C e o H, carbono, C, H, hidrogênio, formam o esqueleto das demais funções orgânicas. Tem um exemplo aqui, tá bom? São divididos em classes, sendo as principais alcanos, alcenos,
o alcinos, o alcadienos, cicloalcanos, ciclocenos e hidrocarbonetos aromáticos. Alcanos, hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta. Vocês vão ver muito exercício falando cadeia aberta ou acíclica, que seria a mesma coisa. Opa, passei tudo. Alcanos de cadeia normal. Então, aqui temos um exemplo. Vários exemplos aqui, ele citou o nome de muitos alcanos, metano, eteno, propano, e assim sucessivamente. Como eu analiso aqui a estrutura orgânica, como que eu vou dar um nome? Eu vou seguir os slides que eu passei, aquela tabelinha. Verifico quantos carbonos eu tenho. Eu tenho 3, então 3 é prop. Em laranjinha aqui, eu acho que é um laranja isso. Cadeia com 3 carbonos. Então, eu uso aí o prefixo prop. Tem ligação dupla? Não, entre os carbonos, somente simples, ó. Um pauzinho só. Então, eu uso an, cadeia saturada, que é sem ligação dupla ou tripla. E faço ligação com hidrogênio, então é um hidrocarboneto, termina em O, função hidrocarboneto. E assim eu junto tudo e obtenho um nome deste elemento, que é o propano. Tudo bem? Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, cíclica, mas aí agora da diferença do alcanos para o alcenos, que eles têm uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla. Olha o desenho aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é o alcanos. Olha aqui o desenho do alcano, da estrutura da molécula. Aqui eu já observo a molécula, ó, 1, 2, ligação dupla. Vamos verificar como que funciona. Nomenclatura, o nome dos alcenos. Semelhante à nomenclatura utilizada para os alcanos. Então, para o que a gente viu anteriormente. Só que aí a gente vai trocar, né, o an pelo eno. Por quê? Por causa dessa ligação dupla. Então, observem. Aqui, temos um exemplo de hidrocarboneto. Vou contar a quantidade de carbono que tem. Né, já até tá aqui o númerozinho, eu tenho 6. Então, aí, para o prefixo, eu vou lá na tabelinha e olha, o 6 é hexa. Né? E aí, eu localizo as ligações aqui, ó. Vejo se é saturada ou insaturada. Saturada que só tem ligações normal, uma única ligação, insaturada, ligação duplas e triplas. Verifiquei aqui, ó, uma ligação dupla, 2 pauzinhos, tá bom? Então, aí eu vou utilizar o em. E aí eu coloquei este 2, o que significa este 2 aqui? É a localização dessa insaturação, dessa ligação dupla. E eu sempre conto os carbonos sempre da extremidade que menor aqui para fora está a minha ligação dupla. Então, mais perto. Então, assim, essa ligação dupla está mais perto dessa extremidade do que da direita, tá bom? Então, começa a enumerar o carbono por aqui. É outra regrinha, tá bom? Então, tem 6 carbono, X. Pela numeração, tá? Que é a localização da dupla ligação, a extremidade mais próxima é essa, então o número daqui. Então, esse é meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É no segundo carbono que tem a ligação dupla. Por isso, o 2, em de ligação dupla, e termina em O, porque é o hidrocarboneto. Aqui está explicando tudo bonitinho. 2, localização da dupla ligação. X, porque é uma cadeia com 6 carbonos. Em, cadeia com uma ou mais ligações duplas. Poderia ter outra ligação dupla aqui, tá bom? Ou função hidrocarboneto. Alcinos. O que muda dos alcenos? Vai continuar seguindo a mesma linha de raciocínio aí para montar o nome. O que vai mudar agora? Esse in aqui do nome, tá bom? Por quê? Se eu olhar aqui a fórmula estrutural, eu tenho 1, 2, 3. In de ligação tripla. Então, é isso que muda. Pois é, Juan. E nem, pra você ter uma noção, são 31 slides que eu montei.
É muito detalhe essa parte de química orgânica e cai no vestibular. É muito detalhezinho. Então, Lucas Miranda aí também, tá? Meu Deus. Agora você chama o nome de Deus. Não, mas tranquilo. Vamos aos pouquinhos, tá bom? É muito detalhe, é muita coisa. Mas, basicamente, vou dar dica aí para vocês. Vestibular pede os mais simples e os grupos aí funcionais. Por exemplo, metil, etil, propil, tá bom? Um acetona, um álcool. Os outros, assim, o que a gente vê na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Alcinos, então, segue a mesma linha de nomenclatura dos alcanos e dos alcenos. O que vai mudar, como mostrei na estrutura aí, né? Essa estrutura aqui, ó, que tem 1, 2, 3 ligações, ela que vai aí diferenciar no nome, tá bom? Então, a mesma coisa. Conta a quantidade de carbonos, tá bom? Primeira coisa, para eu contar a quantidade de carbonos, aqui eu posso contar de lá para cá. Só que na hora de colocar a localização da insaturação, voltando, o que é insaturação? Quando tem a ligação dupla ou tripla. Dupla, 2 pauzinhos. Tripla, 3 pauzinhos, tá bom? Eu tenho que localizar ela e ver que extremidade ela está mais próxima. Se é da extremidade da direita ou da esquerda. E aí eu conto o carbono a partir dessa extremidade mais próxima, tudo bem? Então, tem 5 carbonos aqui. 5 é pente lá pela tabela. Localizei aqui a tripla ligação. Então, ó, se eu contar daqui, da direita para a esquerda, né? Eu tenho 1, 2. Tá no segundo. Se eu contar ao contrário, da esquerda para a direita, 1, 2, 3. No terceiro, seria mais longe. Então, sempre é a extremidade mais perto, tá bom? Então, seria da direita para a esquerda, aqui no 2, tá bom? Então, por isso que eu coloquei o 2 aqui. Ligação tripla é o IN, o prefixo IN, é hidrocarboneto, não tem nenhum álcool nem acetona, que isso daí vai ser mais lá para frente, para não confundir vocês, terminação em O. Então, aqui especificado certinho. 2 é a localização da ligação tripla. No carbono 2 está localizada essa ligação tripla. Pente, cadeia com 5 carbonos. IN, cadeia com 1 ou mais ligações triplas. Por que cadeia com 1 ou mais ligações triplas? Eu poderia ter outra ligação tripla. Eu poderia colocar mais 2 aqui, ó. Tem uma ligação tripla aqui. Aí, em vez de colocar somente 2, eu colocar vírgula 4, porque no quarto carbono eu também tenho outra ligação tripla, tá bom? Que aí dificulta mais na hora de colocar o nome, mas com atenção dá para fazer. Alcadienos. O que vai mudar? A gente viu o alcenos, agora o alcadieno. Significa esse di, que tem 2 ligações e o en é dupla. Observe a estrutura aqui, ó. A fórmula estrutural aqui, ó. Uma ligação dupla, outra ligação dupla. Por isso, dieno. E aí, esse exemplo que eu acabei de comentar para vocês. Deixa eu até aumentar aqui. Bom, a nomenclatura é feita com a terminação dieno. Então, aqui, ele deu a fórmula estrutural, né? Como que a gente verifica aí a quantidade de carbonos. Aqui, ó. Observem que as esferas são carbonos, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. 4, se eu olhar lá na tabelinha, é buta, tá bom? Prefixo. E aí, eu vou numerar. Se eu numerar daqui para lá, como tem 4, a ordem aqui não vai interferir. Se eu numerar daqui para lá, vai ser no 1 e no 3. E de cá para cá também vai ser no 1 e no 3, tá bom? Então, numerei da esquerda para a direita. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Então, é no carbono 1 que eu tenho uma ligação dupla, 2 e no 3 que eu tenho outra ligação dupla. Então, eu tenho que colocar as duas localizações da ligação dupla. Tudo bem? E aí, di, porque significa que eu tenho 2 ligações duplas, em, que significa a ligação dupla, e o, porque é a função hidrocarboneto. Tranquilo por enquanto? Dá uma respirada.
Ai, meu mouse sumiu. Ai, Luan. É, paciência, tá até ventando aqui, paciência. Aos poucos, vamos aos poucos. Bom, aí nós verificamos o hidrocarbonetos de cadeia aberta, estrutura aberta. E aí temos os hidrocarbonetos de estrutura fechada, ou ciclos. Temos cadeia fechada, a gente pode classificar como ciclos e os anéis aromáticos, que vamos ver também. Então, vamos lá. Temos os ciclanos, cicloalcanos e o ciclo parafinas, né? Que é a mesma coisa. São hidrocarbonetos de cadeia cíclica, né? Vocês vão ver muito isso, né? Na apostila, em vestibular mesmo, algum livro, a cadeia cíclica. Então, significa que é ciclo fechado e saturada. Né? O que seria saturada? Não tem nenhuma ligação dupla nem tripla. Olhando a estrutura aqui, não tem ligação, significa que é saturada. Se tiver ligação dupla ou tripla, é insaturada. Então, vamos observar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Temos os cicloalcanos aqui, ó. Observe a estrutura. Fechadinha, tá? O nome é dado, adicionando o prefixo ciclo, tá? A primeira coisa, antes de iniciar a nomenclatura, como é cadeia fechada, tem que colocar ciclo antes do nome, tá bom? Como tá aqui, ó, ciclo. E depois o nome do alcano, do hidrocarboneto correspondente. Então, aqui eu verifico que é toda fechadinha, é um ciclo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então pente. E aí, não tenho ligação dupla, então an. E não tenho nenhum outro radical, então é o hidrocarboneto, termina em o. Então, ciclo pentano. Deixa eu só pegar um pouco aqui de água, que eu tô até com a garganta seca. Então, o que muda para aqueles hidrocarbonetos que estávamos vendo é só que agora é uma cadeia fechada, tá bom? A forma, o nome, a nomenclatura, o passo a passo é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem os ciclenos, ou também chamados de cicloalquenos ou ciclofelinas. Aqui, ó, já observem. O mouse saiu de novo. Deixa eu sair de novo e voltar. Aqui. Opa, passou. Aqui. Observe aqui, ó, na forma estrutural. Ó. Observando a forma estrutural, eu olho aqui ó, na imagem, eu já tenho uma dupla, né? Uma ligação dupla aqui, ó. Então, é isso que diferencia. Vamos lá. Aqui é o desenho, esta ligação dupla veio para cá. É esses 3 exemplos aqui que eu posso encontrar, tá bom? Na hora do exercício de desenho. Então, essa ligação dupla aqui significa que eu vou ter a terminação em cadeia fechada. Então, antes de tudo, eu coloco ciclo, conta a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? As esferas brancas são de hidrogênio. Aqui eu conto as pontinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é mais fácil de eu enxergar, né? Porque já tá o carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente. Observei que tem a ligação dupla, né? Então, em, e não tem nenhum outro, né, elemento químico a não ser o carbono e o hidrogênio. Então, aí fica ciclo penteno. Desculpem aí pelo celular. Hidrocarbonetos
aromáticos. São hidrocarbonetos que possuem um mais anel benzenoico. Então, aí são anéis de benzeno. Quando a gente fala de carbonetos aromáticos, são anéis de benzeno. Que aí são chamados de anéis aromáticos. Escrevam aí do lado da apostila isso. A estrutura do benzeno é o C6H6. Escrevam aí também. Que isso vocês têm que saber. É como saber a temperatura da água. Que momento a água ferve, tá bom? Tem que saber. Então, vamos lá. Compostos aromáticos com mais de um anel aromático. Então, este símbolo aqui, ó, significa que é um anel aromático, tá bom? Aqui eu tenho C6H6, o anel benzeno. Este daqui, ó. A mesma coisa desse daqui. Quando eu tenho dois anéis aromáticos, eu tenho o naftaleno, a estrutura do naftaleno, tá? Que forma lá a naftalina. 3 anéis aromáticos aqui, ó. Exemplo, antraceno. 4, o fenantreno. Vai falar outro. Tudo bem? Observe que o anel aromático tem ligação dupla, né? Tem insaturação. Bom, e agora vamos ver uns critérios adotados para classificar essas cadeias carbônicas. Que é essa parte aí que vai englobar agora a parte dos nossos exercícios. Ai, agora eu quase chorei. Ai, Miranda, tem que saber, Miranda. Tem que saber. Não é assim. Pelo menos o que você tem que saber, Miranda. Tudo. Tudo, mas principalmente montar o nome, tá? O que cai muito no vestibular é montar o nome, ou eles já dão o nome para você montar a estrutura. Não para de rir, Luan. Eu não posso rir, eu tô online, gente. O que você tem que saber? Tudo. Aí quebra você, Miranda. Tem que saber. Tá bom? Mas assim, a maioria dos exercícios, se você olhar o exercício, ou ele vai te dar um nome para você montar a estrutura, ou ele te dá a estrutura e você monta o nome, tá bom? E aí você observando, conforme a gente for aprendendo essa parte de orgânica, os radicais, assim, conforme a gente vai fazendo exercício, a gente absorve naturalmente, entendeu? Então, que nem a fórmula da água. A gente sabe porque de tanto a gente vê, de tanta importância que tem, a gente acaba absorvendo, tá bom? Mas relaxa. Então, vamos lá. Um desses critérios aí, adotados para classificar as cadeias carbônicas, o primeiro aí, quanto ao fechamento da cadeia, né? Então, vai ter um exercício na apostila de vocês que vai querer saber, ele te dá a estrutura lá do hidrocarboneto, se é acíclica, né? Ou cadeia fechada, cadeia aberta ou fechada, tá bom? Então, ó, cadeia aberta é o mais fácil de a gente saber, né? Tem muitos exercícios que falam de acíclica, então quando vocês verem esse escrito acíclica, tá falando de cadeia aberta, que é o mesmo nome. Ou alifática também. Então aí, ó, para falar cadeia aberta, eu tenho 3 jeitos. Ou eu falo cadeia aberta, acíclica ou alifática. Então, isso daí, já, Miranda, você tem que saber, porque você vai fazer um vestibular que fala alifática, aí o outro fala acíclica. Então, você tem que relacionar. Juan, mas vamos lá, tá bom? Então, aqui, ó, observem, cadeia aberta, linear, que possui pelo menos 2 extremidades ou pontas. Então, ó, você observa aqui, ó, 2 extremidades, tá bom? Ela é aberta, ela não tá em formato de círculo, então é fácil de interpretar. E aí, ó, cadeia fechada ou cíclica. Então, é mais fácil assim, ó, vocês comentalizem aí, ó.
Cíclica, vem de ciclo. Eita, falou de cíclica, é fechada. O resto é cadeia aberta. Tá bom? Mais fácil. Então, é aquela cadeia em que seus átomos de carbonos são unidos. Eles estão unidos, formando uma figura, tá bom? Estão fechados. Formando um encadeamento, um ciclo ou um anel, tá bom? Porque a cadeia fechada pode ser também o aromático, que é o benzeno. E não possui nenhuma ponta extremidade. Aqui tem um exemplo, tá bom? Então, aqui eu tenho carbono, ó. Com o tempo, vocês vão fazer isso daqui, ó. Observe essa imagem aqui, ó. Eu tenho 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Ligação simples. Então, e não tem nenhum outro, é só carbono e hidrogênio, que o carbono faz ligação com hidrogênio. Então, é o propano. Aqui eu tenho 4 carbonos. But, ligação simples. Também não tem nenhum outro elemento além de carbono e hidrogênio. Butano. Então, com o tempo, vocês vão estar que nem assim, eu falando. Com o tempo, até a gente voltar aí para a escola. Passei. Ligação mista. Por quê? Vou falar disso. Boa. Calma aí que tá chegando. Cadeia mista. Significa o quê? Que eu posso ter uma estrutura de fechada e uma parte aberta. Como tá aqui neste desenho. Tá bom? Nestes dois desenhos. Aqui eu tenho um ciclo, ó, tá fechado, sem nenhuma extremidade, mas eu tenho aqui uma outra extremidade aberta. Então, chamo ela de cadeia mista. É aquela que apresenta tanto uma parte de cadeia fechada quanto uma parte da aberta. Quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia. Cadeia normal, chamada, né, ou de linear, porque é uma linha. É aquela que possui apenas duas extremidades ou ponta. Ocorre quando existe carbonos primários e secundários. Anotem isso daqui, grifem. Apesar que na apostila tem falando. Então, cadeia normal, quando eu tiver carbonos primários e secundários. O que significa isso? Carbonos primários e secundários. Carbonos primários, que faz ligação somente com carbono, e secundários com dois. A gente vai ver isso para frente. Cadeia ramificada. Possui 3 ou mais extremidades, com carbonos terciários ou quaternários. Terciário faz ligação com 3 carbonos, quaternários, 4 carbonos. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, que a gente viu anteriormente no começo. Cadeia saturada, que possui ligações simples entre os átomos de carbono. E a insaturada é quando tem lá a ligação dupla, 2 pauzinhos ou 3 pauzinhos, tá bom? Cadeia que possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Tem que ser entre os carbonos, tá? Como aqui no desenho, ó. Entre os carbonos. Quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia. Cadeia, aí, Juan, homogênea. A gente classifica homogênea. É aquela cadeia constituída somente por átomos de carbono. Não possui nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono. Entre os átomos de carbono. Entre a cadeia principal. Tá bom? Porque aqui você pode me falar, tem oxigênio. Mas esse oxigênio é uma ramificação de um composto que a gente vai ver mais lá para frente. Estou falando da cadeia principal aqui, ó, do carbono, tá bom? Só tem carbono, só tem carbono, só tem carbono. Então, eu chamo essa cadeia de homogênea. Por que homogênea? Lembra lá do primeiro ano, nono ano, mistura homogênea, né? Só uma coisa só, tá bom? Então, somente carbono. Cadeia heterogênea é aquela que apresenta na composição da sua molécula algum heteroátomo entre os átomos de carbono, que normalmente são, já te dou uma dica aqui, ó, normalmente vai ser oxigênio, O, nitrogênio, N e o fósforo P ou enxofre S. Então, lá no meio da cadeia principal, onde estão os carbonos, tem um deste elemento químico. Então, aí eu chamo ela de cadeia heterogênea. Tudo bem? O que foi que o Juan perguntou aí?
Vamos lá. Quanto ao aparecimento de um anel na cadeia? Cadeias alicíclicas. É aquela cadeia fechada, ou cíclica, né? Que apresenta um anel alifático na sua estrutura. Então, ela está em forma de um anel. Aí saiu de novo meu mouse. Está em formato aqui de um anel alifático na sua estrutura. Cadeia fechada. Tenho aqui o exemplo de cadeia fechada. Ligações simples e aqui uma ligação dupla. E cadeia aromática. Não deixa de ser fechada, só que ela é aromática. Olha aí a fórmula do benzeno que eu pedi para vocês anotarem. C6H6. É aquela que apresenta na estrutura, molécula, pelo menos, tem que ter para ser aromático, pelo menos um anel de benzeno, chamado de anel aromático. Então, aqui a gente tem, ó, aqui eu tenho até uma cadeia mista, né? O anel aromático é este desenho aqui. Então, toda vez que vocês tiverem ver esse desenho aqui, é o benzeno, anel benzenóico ou anel aromático, mais conhecido como anel aromático. Enfim, a explicação, vou finalizar agora, e aí a gente volta daqui a pouquinho, deixem a apostila, e com base em tudo isso que eu passei no slide para vocês, fica mais tranquilo e fácil de fazer os exercícios, tá bom? Que são pouquinhos. Até daqui a pouco.